Andalares dos Trolls Lança Negra. E porque Que eu os me ideais lembro, ele foi o que começaram a não se bater, né? Pode falar, Júlio. que eu me lembro foi ele, o pai dele, que foi um dos primeiros a pensar diferente dos outros Trolls. Já que os Trolls eram Exatamente. costumavam ser bem mais violentos, e ele pensou Isso, diferente. isso, exatamente. Então, foi o que aconteceu. Eles acabaram separando o povo, né, dos Zandalares, se tornaram os Lança-Negras, que acabaram se juntando à Horda. Ah, e aí começaram lá a crescer juntos. No caso, foi, no tempo, era o Trau, que era o líder da Horda, né, e recebeu de bom grado ele. Só que aí com o tempo o Voldinho foi ganhando conhecimento, sabedoria através dos Loa, que é como fossem os deuses dele. Os Loas concederam algumas, vamos dizer, dádivas para o Voldin. Uma dessas dádivas é falar com os Loas, que nem todo troll consegue fazer isso. E com o tempo, após a morte do pai dele, ele se tornou um líder dos Lança Negra. Depois de um tempo, agora recente, né, ele se tornou o líder da Horda, graças à resistência, porque o Garrosh, depois que tomou o poder, através do Trau, ele começou a fazer muitas coisas erradas, coisas que eram reprovadas por muitos líderes da Horda. Era o caso do Voldin, era o caso do, do Bane, e de outros líderes. Então o Voldin meio que comandou esse contra algumas pessoas estão escrevendo aqui, eu não sei. Também é visto no Warcraft 6 no gameplay. O Seidin, né, o pai dele. Então, aí o Voldin meio que comandou forças contra o Garrosh. Logicamente secreto, porque se ele se declarasse contra o Garrosh, haveria uma guerra civil e logicamente os Trolls seriam eximados, porque a Horda em si é bem maior e a população de orcs também. Então, nessa questão, os Trolls acabaram sendo jogados, pode-se dizer assim, naquelas ilhas do Eco, que é onde é o início dos Trolls, e, e eles foram exilados lá. Depois que o Garrosh tomou conta, o Troll, o Voldin foi mandado para algumas missões, entre elas uma suicida, pode-se dizer assim, lá em Pandaria, que foi onde ele foi, até ali no cenário, deixa eu me lembrar o nome do cenário. Uma adaga no escuro. Isso, vocês podem ver que o que acontece lá, um dos Trolls fura ele com uma adaga e ele fica lá morrendo. Para quem já leu o Sombras da Horda. Sombras da Horda, justamente. Conta muito bem essa parte. E ele foi salvo pelos Pandarens. Ele aprendeu algumas coisas com um humano, que eu não lembro o nome do humano. E aí, quando ele voltou desse momento, ele comandou as tropas contra o Garrosh, contra o império que o Garrosh fundou lá em Orgrimmar. Outro detalhe é que o Voldin, ele desde antes do Garrosh tomar conta de tudo, ele jurou, não vingança, né, mas vamos dizer assim, derrubar ele. Porque ele já sabia, ele já via. Eu até acredito que os Loas concederam visões para ele de que o mandato dele ali na Horda não seria bom para ninguém, nem para a Horda, nem para a Aliança. Então, comandando todas essas pessoas, ele acabou, ele acabou recebendo, né, o reconhecimento pelo o Trau, que no caso era o atual líder da Horda. Ele acabou recebendo a liderança da Horda inteira, como vocês veem aí numa cinemática no final de Cerca ao Grimar. E depois disso ele se torna o líder da Horda, que a gente não conhece ainda porque o Garrosh ainda está lá, né? Mas na próxima expansão certamente já vai estar alterado esse caso. Alguém tem algo mais a acrescentar sobre isso? Com relação, o pessoal até citou o pai do Rodin, que isso
pessoal deve lembrar, não sei quem jogou a versão beta do Warcraft 3, a versão demo, aparece o pai do Voldin. Ele é o líder dos Trolls, Lança Negra. Ele acaba morrendo na última missão que você faz, e ele pede que você leve, ele pede que você, no caso, você está jogando com Troll, você leve o povo embora, porque aquelas ilhas onde eles estão condenadas. E quem começa fazendo as primeiras missões dos Trolls sabe que, no caso, você acaba matando a bruxa do mar que matou o pai do Voldin. Então é só dando essa pequena informação. É isso. Então, com o tempo, no início, né, logo após a morte do Seidin, né, o Voldin meio que entra numa missão de preparação, vamos dizer assim, porque ele se junta com um colega dele chamado Zalazani, tá? E nesse treinamento os Loa entram em contato com ele, são os primeiros contatos com o Voldin, e ele está sendo preparado para se tornar um Lança Negra. Só que para se tornar um Lança Negra você tem que passar por alguns testes. Entre esses testes, o Tarazan é lá no livro Sombras da Horda, é depois dele ser atacado pelo Orc. Então, lá nesses testes, tem um que eu achei muito interessante. O Loa coloca uma dor, que é como se a alma dele estivesse se partindo, é como está escrito lá. E aí o Loa meio que fala para ele, você pode suportar a dor, ou você pode se jogar desse abismo e acabar com isso agora. Ou seja, se matar, né? Aí o Voldin meio que diz, ele fala muito sobre liberdade, ele diz que dá tudo pela liberdade, ele jamais vai abrir mão da liberdade por nada. E ele diz que se fosse para ele aguentar aquela dor, ele aguentaria quantos fosse necessário. E ele acabou não se jogando, ele acabou suportando a dor, e por isso ele acabou recebendo um pouco de respeito de um dos Loas. Já o Loa que deu o poder de falar com os outros Loas, ele é mais, segundo a descrição do Voldin, ele é mais novo do que os outros Loas. Pelo que eu entendi, são vários Loas, não se sabe quantos. Mas é através desses Loas que o Voldin adquiriu sabedoria, que ele busca conselhos e até já viu futuros, que foi o caso do pai do Bane, o Caerne. Nas visões que os Loas mostraram para ele, ele mostrou o Caerne morrendo. E ele observou que os Loas se tremeram quando aquilo aconteceu, meio que adivinhando, vamos dizer assim, que era o início de uma era das trevas. E realmente foi o que aconteceu, né? Porque a partir dali o Garrosh tem se tornado cada vez pior e chegou ao ponto que a gente conhece hoje. Alguém tem mais algo a acrescentar? Pronto, outro adendo. Voldin, ele entra mais em contato com os Loas, principalmente porque ele é um caçador sombrio. E esse teste que Voldin fez para segurador foi um dos testes que ele teve que suportar para virar um caçador sombrio. Isso. Aí pronto, o Loa, que Voldin, que é tipo o patrão dele, se eu não me engano, é o Loa da Morte, é Bol Sandi. Até no Sombras da Ordem mostra muito o contato de Voldin com esse Loa. Isso, realmente. E teve até uma entre aspas, paixonite, né? Com uma troll lá, se eu não me engano, ela era da Zandalari. Só que ele acabou matando ela, porque ela meio que estava traindo ele, traindo a confiança dele, vamos dizer assim. É uma história bem extensa, assim, mas o Voldin tem se mostrado realmente muito fiel à Horda, e tanto que ele foi contra o próprio povo, né? Porque os Andalares, num tempo recente, eles quiseram recrutar novamente o Voldin, o povo dele. Mas o Voldin não aceitou de novo e eles declararam guerra contra ele. Então, por isso, ele tem se mostrado realmente muito fiel. E eu acho que, de certa forma, ele merece sim a liderança, mesmo pessoalmente eu achando que o Bane seja mais digno do cargo. Só que meio que não dá, porque a Horda é uma facção bem hostil. Então, como os Taurens são bem pacíficos, uma coisa não bate muito com a outra. Lógico que isso é a minha opinião.
Ninguém tá aqui dizendo a verdade. Então, é isso. Alguém tem mais algo a acrescentar sobre o Voldin, o líder da Horda atual? Você poderia falar assim, já que ele é o novo líder da Horda, né? E os dois lados aí, a Horda e a Aliança vivem em guerra, a relação dele em relação à Aliança, assim, o comando dele, como seria? Tipo assim, qual é a opinião dele em questão da Aliança, o Voldin? Isso, em relação à Aliança, já que ele é o novo líder da Horda. Cara, segundo o que a gente observa aí na história, na atual história, ele meio que despreza os humanos. Ele considera os humanos um saco de batatas, porque ele diz que é muito frágil, até vamos dizer, num tempo que ele passou com Taranzu, né? Não, Taranzu não, minto. Tiratã. Tiratã, isso, desculpa. Que é um humano, ele se impressionou, porque para ele era um saco de batatas, e o Tiratã suportou muitas coisas. Então ele com isso, ele pode observar que os humanos são bem mais do que isso, e realmente merecem, de certa forma, respeito. Só que isso não mudou a mente dele para tipo, eu vou para a Aliança. Não. Ele só teve um outro pensamento de que tipo, ele vai ter mais cautela quando for duelar com um humano, por exemplo. Mas o pensamento dele sobre a Aliança, sobre as facções, é de que tipo, se vocês não mexerem comigo, eu não mexo com vocês. Foi isso que eu entendi ao longo da história. Então ele não tem muito essa hostilidade de vamos matar a Horda, não, vamos matar a Aliança. Então, eu não vejo isso. Já no caso do Garrosh, a gente sabe que ele odeia com a alma dele, não só a Aliança, mas todo mundo que se opõe a ele, né? Então é meio que o sangue de orc, né? Porque todos os orcs, eles têm deixado bem claro que qualquer um que se atravesse no caminho deles deve sim morrer. Mas até a gente tem imaginado que por causa do Voldin, a Horda vai se tornar mais pacífica, vamos dizer assim. Isso, é isso que eu queria chegar, tá dando esse ponto aí. Porque ele meio que não alimenta muito ódio, entendeu? O ódio que ele alimentava era realmente pelo Garrosh. Como ele, entre aspas, foi derrotado, então meio que acabou, vamos lá agora viver. É a hora de viver, é isso que eu entendi. Mas vamos ver aí o desenrolar da história, certamente vai ter mais algumas coisas. E lembrando ainda que o Garrosh não morreu, né? Então eu acho que ainda tem aí algum ódio para mudar essa história. Alguém tem algo a acrescentar? Alguma pergunta? Pode falar. Eu queria falar aqui que no começo do Wrath of the Lich King, a Jaina e o Varian e o Thrall, eles estavam tentando uma negociação, um certo pacto entre a Horda e a Aliança, que infelizmente não aconteceu por causa do ataque do Flagelo. Então as duas facções se uniram numa guerra, aliás, se separaram para guerrilhar, e não houve esse tal pacto. Só que agora o que a gente viu no final do Cerco Orgrimmar é que rolou esse tal pacto tênue, né? Ninguém mexe com os meus, que eu não vou mexer com os seus. Só que o Varian, ele deixou bem claro, né? Se qualquer um da Horda oferecer algum perigo para a Aliança, ele vai atacar. Isso. E eu creio que o Voldin vai fazer a mesma coisa. Então eles não estão mais querendo a guerra, mas se a guerra chamar, eles vão para cima. O que me preocupa